Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento, tá? Do gabarito preliminar, o gabarito aqui do Gramática Descomplicada, o gabarito aqui do professor Gessé Cortez para a prova de auditor fiscal para a Prefeitura de Eldorado, no MS. Um abraço para os meus irmãos de Eldorado, uma cidade muito bonita, uma cidade ali próxima de Mundo Novo, próxima da divisa ali, né? De Salto do Guairá, uma divisa ali de Guaíra do Paraná, uma cidade muito bonita, quem não conhece, vale a pena conhecer, tá bom? A cidade de Eldorado. Primeiramente, um abraço a todos os meus irmãos de Eldorado. Eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, esse é o Gramática Descomplicada e nós vamos fazer hoje o procedimento de correção da prova de auditor fiscal para a Prefeitura de Eldorado, uma prova que foi realizada pela banca FAPEC. Eu falo hoje do dia 23, tá? 23 de outubro, a prova ocorreu agora no período da manhã. Normalmente, agora não me lembro de ter lido no edital, mas normalmente vai ocorrer provas, ainda vão ocorrer provas em nível, agora no período da tarde. Ainda não chegou em minha mão nenhuma prova em nível médio. E se houver alguma prova no período da tarde, né? Eu falo aqui agora ainda são 14 horas do domingo do dia 23, eu ainda não recebi nenhuma prova. Quem está fazendo a prova do Vespertino ainda está fazendo a prova, tá? Mas aí fica atento no canal, caso você tenha feito qualquer outra prova além dessa. As questões de língua portuguesa, normalmente elas são comuns a todos os cargos, né? Em nível superior. Vou resolver aqui uma prova em nível superior. Tudo bem? Antes, porém, deixa o seu like, se inscreva no canal, nós já somos mais de 2.500 inscritos no Gramática Descomplicada. Um canal que nasceu com o intuito, né, de apenas falar sobre língua portuguesa, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Outra coisa, você agora pode estudar comigo, professor Gessé Cortez, de qualquer lugar do estado. Agora eu tenho meu curso online, tá? Vou deixar aqui na descrição, né, o link para o grupo do WhatsApp, o meu grupo de divulgação do meu curso, tá bom? O curso é totalmente online, as aulas são todas elas gravadas, disponibilizadas em plataforma específica para você não perder nada do curso. Você que é do interior do estado ou você que é de qualquer lugar do Brasil, tá bom? Outra coisa, assim que começar a correção, vai aparecer aqui do meu lado um QR Code. Esse QR Code é o QR Code da minha chave Pix, tá? Se você gostou da correção, se você gosta do meu trabalho, quer que eu continue produzindo esse conteúdo aqui no YouTube, contribua com o canal, contribua com R$1, você já vai estar ajudando o Gramática Descomplicada. Caso você esteja assistindo esse vídeo do seu celular, não tem problema. Aqui embaixo eu vou deixar a minha chave Pix, é o meu e-mail, é o prof.gessecortez@gmail.com. Se você, além de contribuir com o canal, quiser essa prova na íntegra, eu mando ela para você. É só você escrever para o meu e-mail. Meu e-mail vai estar aqui na descrição, é o prof.gessecortez@gmail.com. E eu mando essa prova na íntegra para você. Tá bom então? Então, sem mais delongas, feitos todos os avisos, vamos então para a correção da prova de auditor fiscal. Vamos lá? Me acompanhe aqui, meus amigos. Está aqui a interface da prova, tá? Gosto sempre que o aluno mande, né, a capa da prova, né, para que, né, não haja dúvida, não, o cara está inventando. Está aqui a prova, tá? Ele retirou a etiquetinha de identificação, que é algo legal, né, cara? Para que não tenha nenhum problema, tal. Caso você esqueça, mande a etiquetinha de identificação, não tem problema. Chegando aqui, eu apago, coloco uns borrões aqui. Ninguém vai identificar a sua prova, tá bom? Então vamos lá? Prova de auditor fiscal. A primeira questão, notem que não tem nenhum texto cabeça, nenhum texto padrão. Ela vai usar alguns textos, mas esses textos vão estar ao longo da prova e vão ser textos bem pequenininhos, tá? Então me acompanhe aqui na primeira correção. Qual é a alternativa correta quanto à acentuação e à regência? Então eu tenho problemas de acentuação e tenho problemas de regência. Ele quer a alternativa correta. Logo de cara, você que faz parte do meu curso, você que frequenta o meu curso, sabe que eu bato muito na tecla da regência adequada do verbo assistir. Toda vez que você assiste no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto e tem que ser regido pela preposição a. Então ninguém assiste o jogo, colega, nós assistimos
ao jogo. Já está errado, tá? Então você já vai para a próxima. A próxima é, quem assistiu ao jogo? Correto. Quem assistiu ao jogo da Copa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, pode constatar não. Quem assistiu é pretérito. Então aqui também tem que ser pretérito. Como que eu identifico o pretérito do verbo poder? Com acento circunflexo, que é o que vai discernir o pode, que seria o correto aqui, do pode. Aqui não pode ser pode, porque não é presente do indicativo. Aqui obrigatoriamente tem que ser pode, com acento circunflexo. São as únicas duas ocorrências, tá? Do acento diferencial, incluindo também o por. O por, quando for verbo, tem que ter acento circunflexo. O por, quando for preposição, eu vou sair por aquela porta, ou quando você fala por favor, neste caso, ele não tem acento circunflexo. Neste caso, aqui deveria ter acento circunflexo. Note que o candidato também identificou a falta do acento em vídeo, tá? Então, a alternativa B está incorreta, tá? Alternativa C, quem assistiu o jogo, é errado novamente, ele está assim, insistindo no mesmo erro. Notem que, à medida que eu vou achando o erro, eu já abandono a questão. É o que você deveria ter feito lá. Você acha o erro, você já abandona. Vamos para a questão D, que foi a questão que o candidato marcou. Quem assistiu ao jogo correto do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo, pôde constatar quão decisivo foi o árbitro de vídeo, acentuado corretamente. Naquela noite, sua atuação não só influenciou o resultado, porque quem influencia, influencia alguém, quem influencia, influencia algo, como também implicou uma injusta eliminação. Neste caso não, neste caso, né, o verbo implicar, ele não pode ser regido por preposição em, tá? Ele só tem a regência da preposição em quando eu implico alguém em alguma coisa. Agora, implicar no sentido de embirrar, ele não tem essa concordância, ou melhor, essa regência, a regência da preposição em, é indevida, tá? Então está corretamente marcada a alternativa D, tá bom? Muito bem. Aqui ele insiste em assistir ao jogo, mas daí ele insiste em pode, não é pode, é pode, e também está sem acento o vídeo, tá? Vamos para o número 2. Quanto à ortografia e ao uso de homônimos e parônimos, está correto enunciado contigo na alternativa, vamos lá? Mal terminara o jogo, a sessão, errado. Porque mal, neste caso, é um advérbio de tempo. A palavra que desempenha a função do advérbio de tempo e também o advérbio, a conjunção temporal, porque neste caso aqui está aplicado como conjunção, tá? Seria o mal com L, não o mal com U, tá? Então tá errado aqui, a gente já abandona, tá bom? Olha a letra B, correto. Mal terminar a sessão. Toda sessão relativa a tempo, ela tem que ser grafada com 2 S, correto, tá? E os manifestantes já cercavam os parlamentares exigindo o cumprimento, é o verbo cumprir, correto, imediato das decisões tomadas. Supostamente, a correta é a letra B. Estou tentando marcar só a letra B aqui, não estou conseguindo, tá? Vamos marcar assim, tá bom? Só a letra B. Aqui, mal está correto, mas a exceção está mal redigida, tá? Então não é exceção com C cedilhado, é exceção com 2 S. Aí ele muda a frase. Ó, o mínimo que se espera de quem trabalha com informações sigilosas é que haja com descrição. Ou melhor, não é que ele tem que agir, tá? Não é o haja do verbo haver, é que haja. Então não teria essa preposição com, tá? É que haja descrição, verbo haver. Mas nesse caso tem haja com, então é o verbo agir. Se é o verbo agir, é o haja sim, mas sem H, tá, colegas? Tá errada a letra D, tá bom? No mínimo se espera que a sigilosa é com S, tá? Então não tem sigilosa com Z. O candidato viu bem. Mas aqui é a haja sem H. Seria o verbo haver se não tivesse a preposição com. Sigilosa é, e também não teria o é. Também o é também deixa errado. E que haja descrição, verbo haver. Mas é que haja com descrição, verbo agir. Se é o verbo agir, não tem H, tá bom? Então tá errada. A correta é a letra B. Vamos para o número 3. Assinale a alternativa correta quanto à concordância, tá? Embora houvesse correto bastante hipótese. Errado.
Porque hipótese, então, ele é algo numerável, tá? Como é que eu vou saber se o bastante é pronome indefinido ou se ele é advérbio? Esse bastante, meus amigos, ele tem que apresentar a forma plural, tá? Um jeito rápido de você identificar é quando você pode substituir o bastante por muito, e o muito é variável. Por exemplo, embora houvesse muitas hipóteses. Então, se o muita variou, o bastante vai ter que variar também, tá? Embora houvesse bastantes hipóteses. Então, a letra A está errada, tá? Tá bom, então. Vai para a letra B. Letra B. Embora houvessem bastante, já está errado. Então, são bastantes hipóteses. Letra C. Embora houvesse bastantes hipóteses, correto, nunca se comprovaram os motivos do crime, nem se encontrou a arma, tá? Muito bem. Os herdeiros entenderam que existiam razões, correto, porque o verbo existir não é impessoal. Quem é impessoal é o verbo haver, no sentido de existir, tá? Suficientes para a abertura do caso. Correto, correto. A colega muito bem marcou a letra C, correta, tá? Agora já tem o primeiro erro na letra D. Embora houvessem, não. Verbo haver no sentido de existir não pode ir para o plural. Embora houvesse bastante, ele insiste na concordância do bastante no singular. A concordância correta é bastantes, tá? Muito bem, correta é a letra C. Número 4. Considere as palavras destacadas a seguir. A compra, tá? Então a gente tem um substantivo abstrato que deriva imediatamente do verbo comprar. Isso se chama derivação regressiva, tá? Foi bem sucedida ou difícil. Difícil é normalmente um adjetivo. Como ele está acompanhado de artigo, ele foi transformado em um substantivo. Isso tem nome? Tem. Se chama derivação imprópria, tá? A questão do empoderamento. Então, notem que é poder, e aí eu tenho tanto prefixo e sufixo que o transformam de uma outra maneira. Então, eu tenho aqui a famosa derivação parasintética. Não existe poderamento, não, e também não existe... empoderar até que existe, tá? Mas poderamento não. Então, o que nós temos é uma derivação parasintética. Supostamente, a correta, deixa eu subir mais um pouquinho aqui para você, é a letra E, tá? Derivação regressiva, derivação imprópria e derivação parasintética. Eu vou aproveitar aqui agora, porque alguns alunos falam assim para mim, professor, o senhor resolve muito rápido. Eu resolvo rápido, colega, porque a ideia da resolução do canal é mostrar para você o motivo da alternativa, tá? Então, se eu fosse fazer uma aula para cada alternativa, aí, caso você não tenha conhecimento sobre o assunto que eu estou abordando, aí eu aconselho você a fazer o meu curso, tá? Porque daí, senão, o vídeo ficaria muito comprido, tá bom? Mas também, caso você achou que eu resolvi muito rápido e você tenha qualquer pergunta a respeito de uma questão específica, eu vou deixar aqui claro, eu faço questão de gravar um vídeo sobre a sua pergunta, tá bom? Então, caso eu tenha sido muito rápido e você não entendeu, deixa a sua pergunta aqui na descrição, tá? Eu prometo que gravo um vídeo a respeito da sua dúvida, tá? Como eu disse, os textos vão ser menores e eles vão ter algumas questões. Nesse caso aqui, até a questão 8, da 5 a questão 8. Vamos lá para a questão 5? Vamos lá. Há no texto um desvio à norma culta. Em qual alternativa é identificado esse desvio? Então, eu não vou me ater àqueles que estão errados, tá? Porque ele quer saber qual que é o desvio. Então, ele tem aqui vários procedimentos. Todos os procedimentos estão corretos, tá? Então, como assim? Como assim, Gessé? Todos os procedimentos que ele evoca e ele está falando que está errado, no texto eles estão corretos, tá? Um exemplo aqui é o verbo ter, tá vendo aqui, ó? Uso indevido do acento circunflexo. Quando que eu uso o acento circunflexo? Quando eu tenho plural. Então dá uma olhada aqui, ó. Sabendo que a geração Z está cada vez mais distante de certas tradições brasileiras, os produtores da peça mesclam elementos contemporâneos à cultura popular, tradicional para aprimorar o público para aproximar o público, de uma realidade que crianças e adolescentes têm. Então é plural. Então tá correto, tá bom? O que está errado, Gessé? Ou melhor, o que ele mencionou aqui que está errado no texto? A letra D, tá? A letra D fala o seguinte, falta a preposição de antes do pronome relativo que. Então a gente tem, na verdade aqui, só um pronome relativo que, tá? Sabendo que não é pronome relativo, é conjunção
conjunção, acompanha, né, a conjunção sabendo que, né? Então, no caso aqui, sabendo isso, tá? Então, eu tenho gerúndio aqui, fazendo o papel da oração, e essa oração temporal ainda tem uma oração subordinada, que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Isso aqui é uma conjunção integrante, tá? Não é pronome relativo. E aí ele vem aqui, ó. Nota que a gente não tem nenhum pronome relativo, somente esse aqui, tá? Então, olha, ó. Para aproximar o público de uma realidade que crianças e adolescentes têm pouco conhecimento. Opa! Quem tem conhecimento de que crianças e adolescentes têm pouco conhecimento. Colegas, isso se chama função sintática do pronome relativo, tá? Então, a alternativa que ele fala que houve erro no texto é a letra D. Todas as outras estão corretas, tá bom? Muito bem. Na número 6. No primeiro período, a primeira e a última oração introduzem, respectivamente, sentidos de... Então, vamos lá? Então, no primeiro momento, eu tenho sabendo, né? Esse sabendo, ele nota que ao decorrer, como ele é uma oração do gerúndio, a gente não tem conjunção. Então, sabendo que a geração Z está cada vez mais distante de certas tradições, os produtores da peça mesclaram. Eles mesclaram por quê? Eles mesclaram porque a geração Z está cada vez mais distante de certas tradições brasileiras. Então, ela tem sentido de causa. E ele fala da última oração. Então, notem, esse é o primeiro período, ó. Ele vai até aqui, tá? A primeira oração dele é sabendo, tá bom? A última oração é que as crianças e adolescentes têm pouco conhecimento. Como eu já falei para você que isso é um pronome relativo, então trata-se de uma oração subordinada adjetiva, e aí ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser restritiva ou explicativa. Como ela não tem vírgula, ela é restritiva. Então, a relação correta é a relação de causa, vou marcar aqui, causa e restrição, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é causa e restrição. Correta, letra D, tá? Número 6. Letra D. 7. Assinale a alternativa que indica corretamente aquelas palavras. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque todas estão erradas, tá? Só uma está correta, é a letra A. O candidato viu bem. Como é que ele sabe? Como é que você sabe, Gessé, que pouco é um pronome indefinido? Por que ele não é advérbio? Ele não é advérbio, colega, porque ele sofre variação. Mas Gessé, ele está no singular. Ele está no singular sim, colega. Mas se você colocar o substantivo em questão no plural, ou a frase no plural, o que vai acabar acontecendo? O pouco vai para o plural também, tá? Então, notem, ele está se relacionando com conhecimento, tá bom? Trata-se de um pronome indefinido, com função adjetiva, porque ele está subordinado ao substantivo conhecimento. Se eu mudo conhecimento por explicação, olha o que vai acontecer. Que crianças e adolescentes têm pouca explicação. Isso não é um fenômeno de advérbio. Isso é um fenômeno de uma palavra variável. Neste caso, eu posso trocar o pouco por muito, que também é um pronome indefinido, que neste caso está subordinado à palavra conhecimento, tá? Então ele não é advérbio. Então ele é um pronome indefinido. Todos os outros estão errados, tá? Produtores não é adjetivo, ele é substantivo. Uma não é numeral. Estreia não é verbo, tá? A despeito que nós temos o verbo estrear. Mas nesse caso aqui é o substantivo abstrato a estreia, tá? Então, você está com dúvida? Vê lá. Olha, ó. A estreia ocorreu, tá vendo? Artigo não é verbo, é o substantivo abstrato do verbo estrear, tá? Então tá bom, então. Então a correta é a letra A. Número 8. Número 8 tá assim, ó. Sobre os termos da oração está correto que consta da alternativa. Nota que ele vai fazer um monte de ilações com elementos preposicionados, tá? Vamos começar com o primeiro aqui, ó, que é da peça. A palavra peça é núcleo do adjunto adnominal. Ele está afirmando que peça é núcleo do adjunto adnominal. Vamos ver aqui? Cadê aqui primeiro? Onde que está a palavra peça? Vamos lá aqui. O espetáculo. Aqui, ó. Produtores da peça. Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Eles são produtores, tá? A peça, ela está produzindo alguma coisa ou ela está sendo produzida? Notem que a peça está sendo produzida, ela é passiva. Para que seja adjunto adnominal, ele tem que ser um termo ativo. Então,
Neste caso aqui, ela não é adjunta de nominal, ela é complemento nominal, tá? Tá errado, a letra A tá errada, tá? Depois, ele evoca o Benê, a história de Benê. Ele está dizendo que a história de Benê é complemento nominal, é errado. Porque se a história de Benê é a história dele, sentido de posse, é adjunta de nominal. Depois ele vai brincar com a palavra realidade em de uma realidade. Ele ora fala que é adjunta de nominal, ora ele fala que é complemento nominal. Para quê? Para te confundir. Já que ele está falando lá na frente sobre adjuntas de nominais e complementos nominais, você é induzido a achar que de uma realidade seja ou adjunta de nominal ou complemento nominal. Como ele tem os dois e nenhuma ele fez isso, tá? Na peça ele fala que é adjunta de nominal, mas na verdade ela é complemento nominal. Se tivesse, e a peça então é complemento nominal, você marcaria, ela é complemento nominal, seria correta. Em de Benê, ela é complemento nominal? Não, é adjunta de nominal, tem sentido de peça, mas não tem a segunda. Só tem uma. Essa é a única que tem duas. Aí o que você é obrigado a achar? Que uma delas está correta. Aí o candidato, bancando o esperto, o que ele faz? Mamãe mandou dizer que esse daqui. Só que o elaborador conseguiu te enganar, tá? Então vamos lá? Faz aqui comigo, ó. Cadê aqui? De uma realidade, certo? Ó, para aproximar o público de uma realidade. Quem aproxima? Aproxima alguém de alguma coisa. Ele é objeto indireto. Ele não é nem adjunta de nominal e nem complemento nominal, porque ele completa o verbo aproximar. Quem aproxima? Aproxima alguém de alguma coisa. As duas estão erradas. Não é nem complemento nominal, nem adjunto. Então, qual que é a certa? Vamos lá? Em certas tradições brasileiras, a palavra tradições é núcleo do complemento nominal. Vamos ver? Diz assim: sabendo que a geração Z está cada vez mais distante. Colega, quem está distante de alguma coisa, tá bom? Então, a palavra distante é um substantivo e vai precisar do quê? Vai precisar de um complemento com preposição. Quando eu tenho uma palavra que não é verbo e ela exige o complemento com preposição, nós estamos diante de um complemento nominal. A resposta correta é a letra E. Fechou? Muito bem, excelente. Vamos lá? Agora, feita até a questão 8, agora a questão 9, 10, 11, 12 e 13, leve em consideração esse texto aqui. Vamos lá? Observadas as relações de sentido de coesão, assinale a alternativa correta. A palavra infância é retomada por um sinônimo, que é a criança. Então vamos lá? Estudos científicos já comprovaram que quanto maior a quantidade de experiências adversas na infância, maior é o risco de um indivíduo cometer suicídio ou desenvolver problemas de saúde mental e física na vida adulta. Ironicamente, quanto mais a ciência avança, menos se investe em ambientes saudáveis para a criança. Infância, criança. Correta. Alternativa correta, letra A. Neste caso, nós estabelecemos uma relação de sinonímia. Eu não estou conseguindo marcar. Vou marcar só a primeira, porque daí quando eu marco a segunda, ele marca a letra B do outro. Vai ficar errado, tá? Aí, ó, marca a letra B junto. Tá. Entre infância e vida adulta, é uma relação de paronímia. Paronímia é quando a expressão, ela lembra. Parônimo é quando as palavras exercem uma relação de semelhança. Então, aqui seria um antonímia, tá? O que seria a disparidade entre infância e vida adulta. Tá errado. Entre adversas e saudáveis, há uma relação antonímica. Poderia, mas guardando as devidas proporções, tá? O devido contexto. Os contextos não coadunam nesse sentido, tá? Em que adversas é antônimo de saudáveis. A palavra indivíduo é retomado por criança, tá? Não, né? Não, porque o maior é o risco de o indivíduo cometer suicídio. É fase adulta já, tá? Na vida adulta. Então, o indivíduo é retomado em adulto, não é retomado por criança, tá? A palavra ser retoma a ciência? Não. A palavra ser, ela é um pronome oblíquo aqui, mas ela tem uma função específica. A função que nós atribuímos a ela é uma função morfossintática, chamado de índice de indeterminação do sujeito, tá? A resposta correta é a letra A, tá bom? Vamos lá, vamos pro 10. Sobre as relações de concordância estabelecidas no texto, é correto o comentário contido na alternativa, letra A. O uso da terceira pessoa do singular em investe,
O verbo é se investe, tá? Decorre do papel que exerce a palavra ser, que é indeterminação do sujeito, e do verbo ser, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque se ele fosse verbo transitivo direto, o pronome oblíquo ser teria uma outra função, que daí não obrigaria o verbo estar na terceira pessoa do singular. O verbo é obrigado a estar na terceira pessoa do singular porque o se é um índice de indeterminação do sujeito, tá? Notem que quem investe, investe em verbo transitivo indireto, tá? Então, tudo que se diz na letra A está correto, tá? Letra A é o correto. Letra B. A forma verbal investe deveria estar no plural. Investem para concordar com o núcleo do sujeito a que se vincula. Só que ele não sugere quem que é o vínculo quem que é o sujeito. Por quê? Porque o sujeito é indeterminado. Se ele é uma indeterminação do sujeito, está acompanhado de partícula C, ele não pode, colega, estar no plural. Está errado. Os adjetivos mental e física poderia estar no plural para concordar com problemas. Nota que ele concorda com saúde, tá? Então ele está errado, tá bom? Problemas de saúde mental e física, tá? Tá errado. O que ele falou tá errado, tá? Cadê aqui? O adjetivo saudáveis poderia estar no singular para concordar com criança. Não são crianças saudáveis. Vamos ver aqui o que são saudáveis. São ambientes, tá? Ambientes saudáveis. Então, não é o caso. Tá errado o que ele falou. E o adjetivo adversas poderia estar no singular para concordar com infâncias. Também não, né? Também não. Então, adversas são situações adversas, não é assim? Cadê aqui? Aqui, ó, experiências adversas, tá? Não concordo com infância, concorda com experiências. Tá tudo errado, tá? Correta, número 10. E aí, ele faz uma espécie de uma continuidade da questão 10. O sujeito da segunda oração do segundo período, ó, segunda oração do segundo período. Aqui, ó. Até onde eu conto o período, Gessé? Você conta o período da letra maiúscula até o ponto final. Até esse ponto aqui, ó. Até adulta, tá? Então, ele começa aqui em estudos, vai até adulta. Aqui é o segundo período, ó. Ironicamente, quanto mais a ciência avança, primeira oração, menos se investe. Então, quem que investe? Alguém investe. É indeterminação do sujeito. Então, o sujeito da segunda oração, ó, o sujeito da segunda oração do segundo período, se você não souber achar a segunda oração do segundo período, você concorda comigo que a guerra está perdida, tá? Então, veja bem, o período ele vai da letra maiúscula ao ponto final. E a oração a gente conta pela quantidade de verbos. Então, aqui é a primeira oração, que tem o verbo avança, e depois começa a segunda oração. Menos investe em crianças saudáveis, em ambientes saudáveis para a criança. Então, o segundo período, a segunda oração, o sujeito é indeterminado, muito bem marcado pelo candidato, tá? Agora, a questão 12, ela remonta bastante treino, tá, colega? Por quê? Porque em cada período, a relação que se estabelece entre as orações destacadas é de proporção, tá? Por que proporção, Gessé? Porque eu tenho esses operadores aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Estudos científicos já comprovam que quanto maior, maior, diretamente proporcional. E depois, ironicamente, quanto mais, menos, inversamente proporcional. Então, nós temos uma relação de proporcionalidade. A correta letra C. Só que agora a 13, colega, eu acho que ela vai dar uma discussão tão grande no mundo. Sabe por quê? Porque as orações, elas têm um determinado sentido já pré-estabelecido. Só que quando você aplica conjunção, você pode alterar esse sentido que, para alguns, pode parecer óbvio, tá? Eu vou te mostrar o critério que eu utilizei, tá bom? No caso, note que os dois períodos que compõem o texto podem inferir uma relação de eu preferi a letra B, tá? Por que uma relação de adversidade? Vou te explicar. Estudos científicos já comprovaram que quanto maior, maior, diretamente proporcional, tá? Então é uma condição. E depois ele vai dar a condição adversa, ironicamente, começa com ironicamente. Então eu poderia colocar, no entanto, ironicamente, quanto mais a ciência avança, menos se investe. Então a gente tem uma relação diretamente proporcional e depois uma relação inversamente proporcional. Já você tem certeza que você não está falando de matemática? Não, meus amigos, eu estou falando de interpretação do texto, tá? Se os articularmos em um único período, aí vem a questão. E a adaptação do I maiúsculo para o I minúsculo, o conectivo representará coerentemente tal relação é
seguindo a minha linha do raciocínio, seria no entanto. Mas eu acho que vai dar briga, colega. Vai dar briga. Porque a gente poderia, que é o candidato, vai em causa e efeito, ó. Tá? Eu acho que pode dar briga isso aqui. Mas vai depender de como você articular, tá? O elaborador tem como articular os argumentos dele. Eu, necessariamente, marcaria a letra B, tá? Mas eu também enxergo uma relação de conclusão, tá? Você concorda comigo? Ele dá o argumento e depois ele conclui. Portanto, ironicamente, quanto mais a ciência avança, né? Mas também faltaria, né, a relação que não se estabelece. Por isso eu... E aí, claro, uma relação de concessão, que daí começaria por ir embora, tá? Explicação não é, tá bom? Bom, eu marcaria a diversidade no entanto, tá? Essa foi a questão mais polêmica, talvez a questão que dê mais pano para manga para qualquer... daria menção para outras interpretações também, tá? Eu marcaria a letra B, aguardemos o gabarito preliminar, tá bom? E aí um caso de pontuação, que normalmente a FAPEC sempre faz isso, são questões longas, mas são relativamente de fácil execução. Por quê? Porque você tem certas coisas, colega, que não podem. Eu tenho aqui um vídeo no meu canal que eu explico fazer as questões de pontuação da FAPEC. Caso você é novo no canal, primeiro se inscreva no canal. E segundo, eu vou deixar aqui na descrição o link desse meu vídeo, tá? Que explica as questões de pontuação da FAPEC, tá bom? Note aqui para tentar ir bem rápido. Há alguns anos, seria uma oração temporal, corretamente separada por vírgula. Um analista da Pronatec considerou. Eu vou perguntar para você, quem considerou? O analista. Então a vírgula está separando o verbo do sujeito. Não pode, tá errado. Aqui ele já não colocou a vírgula no advérbio. Há alguns anos, vírgula, um analista da Pronatec considerou. Quem considera, considera alguma coisa. Ele está separando a oração subordinada substantivo objetiva direta do seu respectivo objeto direto. O verbo do seu objeto direto. Então tá errado. A letra B já está errada. Faz a letra C. Há alguns anos, aí, ó, sem ver, o analista do Pronatec está separando o adjunta de nominal do seu respectivo substantivo. Está errado. Há alguns anos, um analista da Pronatec considerou. Está repetindo o mesmo erro da letra A. Tá? Olha a letra E, que ela ficou aqui... Ah, tá aqui embaixo. É que ela rabiscou aqui, o candidato rabiscou aqui. Há alguns anos, correto, o analista da Pronatec considerou, aí sem vírgula, tá? Que um programa, ao priorizar a qualificação profissional como comitante ao ensino público, oração subordinada adverbial temporal reduzida do infinitivo. Então tá correto. Fragmenta os já insuficientes recursos públicos e promove descontinuidade em relação à concepção progressista de integração entre ensino médio e educação profissional, tá? Então, a alternativa correta é a letra E, corretamente marcada aqui pelo candidato, tá? Aqui vai dar errado aqui. Isso, essa daqui eu vou marcar só assim, que é para deixar marcado, porque são PDFs de origem diferentes, né? Você vê aqui que ele ficou diferente, tá bom? Meus amigos, essa foi a correção da prova. Caso você tenha gostado, deixe o seu like, considere fazer uma contribuição para o canal, tá bom? Pois bem, e outra coisa, todos os outros detalhes a respeito do meu curso, todos eles vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, meus amigos, essa foi a correção da prova para auditor fiscal da Prefeitura de Eldorado. Eu sempre achei que era Eldorado, tá? Vou deixar aqui registrado aqui o meu erro, sempre achei que fosse Eldorado, tá? Para a Prefeitura de Eldorado, aqui do Mato Grosso do Sul. Então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.